Bom dia ou boa tarde, meus amigos. Vou gravar agora e gostaria muito de transmitir aquilo que está no meu coração sobre este assunto, que eu já gravei um vídeo sobre luz e trevas. Este título deste vídeo será A Luz Resplandeceu nas Trevas. Esse é o primeiro vídeo. Esta segunda será E a luz resplandeceu e as trevas não prevaleceram contra a luz. As trevas não prevaleceram contra a luz. Eu não vou repetir o primeiro vídeo, claro, mas queria só deixar aqui um achega àqueles que queiram seguir este assunto que é tremendo na palavra de Deus. Quantas vezes Jesus e toda a palavra de Deus fala sobre este paralelismo, esta diferença entre luz e trevas. E Deus usa na sua palavra a questão do dia e da noite. Deus sempre utiliza elementos que frases que nós conseguimos entender para nos dar revelação, para nos trazer revelação do que se passa no mundo do Espírito, o que é o mundo do Espírito. E eu vou ler aqui, desde já, no Evangelho de João, capítulo 1, uma passagem tremenda que eu acho que nem sequer alguma vez ouvi alguém falar sobre isto, mas fala aqui um pouco sobre João Batista e fala assim. Agora reparem sempre a atenção nestes minutos, talvez 20, 25 minutos, sobre a questão da luz, trevas, dia, noite, obras das trevas, obras da luz. E antes de eu começar a ler, eu quero fazer uma oração. Querido Espírito Santo, eu me entrego nas tuas mãos para que tudo o que seja falado não seja eu. Cristo em mim, a esperança da glória. Que tu cresças e eu diminua. Espírito Santo, utiliza a minha mente, as minhas emoções, a minha boca, para que a palavra de Deus seja revelada. Traz luz aos corações daqueles que forem ouvir. A luz prevalece contra as trevas. Que a palavra, ao ser pregada, seja fogo, seja vida, seja espírito, para que abra o entendimento daqueles que buscam, daqueles que têm sede e fome, daqueles que têm coração humilde e que querem entender. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Senhor, eu creio agora que ao ouvir esta palavra que sai do coração, que sai do teu coração para o meu, através da minha boca, haja revelação da palavra de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Este é o título. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqueles que estão agora a começar a ouvir este vídeo e não ouviram ainda o número 1, é interessante que a definição de escuridão ou de trevas na Wikipédia é: escuridão é a ausência de luz. Trevas é a ausência de luz. Só existem trevas onde não há luz. Eu estou aqui a gravar, tenho aqui um candeeiro, uma luz. Ainda é de dia, mas se já fosse noite, esta luz lança fora as trevas. Onde há trevas é porque não há luz. Agora receba isto sempre a transportar para a parte espiritual. Porque o mundo do espírito é muito mais real e muito mais importante do que este mundo físico. Nada acontece no mundo físico sem antes ter acontecido no mundo do espírito. Agora repare como Jesus falava sobre a questão da luz e das trevas e das obras. E continua a dizer assim, portanto, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João Batista. Este veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, Jesus, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. João Batista estava a referir-se, aqui o apóstolo João estava a referir-se a João Batista, que ele não era a luz, mas ele iria testificar acerca da luz. Ainda neste Evangelho de João, eu quero ir para o capítulo 3, uma passagem tremenda. Alguns dizem, os teólogos,
É como que algo geral que, se pudéssemos resumir a Bíblia toda num versículo, qual seria ele? Está aqui no capítulo 3, versículo 16 de João. Mas eu vou começar, e diz assim o título, no capítulo 3 de João, versículo 16, diz assim: a missão do Filho, a missão de Jesus. Só para aqui dar um achega que, quando Jesus falava, ele não dava títulos às suas mensagens. Jesus nunca, jamais está registado que ele começou a pregar, a falar às multidões e ele disse assim: este é o título da minha mensagem. Nunca. Mas pronto, para nós nos orientarmos, para haver aqui um registro, e até na própria palavra de Deus, houve, para separar, para uma melhor identificação, é que se colocam títulos. E aqui no capítulo 3 de João, versículo 16, diz assim o título: a missão do Filho. Eu vou ler isto porque eu nunca falei sobre isto, acho, em vídeos. Ou se falei uma vez ou duas, que é tremendo sobre também falar sobre luz e trevas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é considerado a mini-bíblia, a condensação de toda a palavra de Deus em um único versículo. Deus amou o mundo de tal maneira, nunca ninguém vai conseguir expressar ou definir o que significa este de tal maneira. Deus amou o mundo, não é o mundo físico, não é as árvores, não é somente o planeta, não. Amou o mundo, é o ser humano, o homem. Amou o mundo de tal maneira que deu Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora repare no seguimento deste versículo, porque eu quero chegar à luz e trevas. Depois diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou continuar. Mais importante que as minhas palavras é o que está escrito. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Veja agora. Capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto é Jesus a falar. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo e os homens decidiram por livre-arbítrio amar mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu quero aqui chamar a sua atenção neste vídeo e no próximo, eu creio que ainda haverá um próximo, sobre a questão luz, trevas e obras. Eu nunca tinha reparado a quantidade de vezes que sempre que a palavra de Deus, ou Jesus, ou os apóstolos, João, Paulo, falam sobre luz e trevas referentes, associadas às obras. Nós estamos na luz ou nas trevas, está relacionado com aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos, são as obras da luz ou das trevas. Porque aquilo que está no coração vai sair da boca. A boca fala o que o coração está cheio. Jesus já lavou Mateus capítulo 6, 22 e 23, mas eu quero terminar este versículo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz para que as suas obras não sejam manifestas, não sejam descobertas. Está aqui escrito. Quem pratica a verdade, quem é da luz, aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam mostradas, sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqueles que são da trevas, o julgamento que está sobre este planeta, sobre o ser humano, é que a luz veio ao mundo. E os homens continuam a preferir, a escolher, amar mais as obras das trevas do que as obras da luz. Porquê? Porque aquilo que está no coração do ser humano, daqueles que escolhem as trevas, é mau. Então eles não querem a luz, eles não se querem chegar para a luz, para que não sejam manifestas as suas obras. Mas quem é da luz, quem tem um coração em Deus, quem pratica o bem, quem vive no amor, quem está cheio dos frutos do Espírito, chega-se para a luz, para que as suas obras se manifestem.
para que as suas obras sejam vistas, porque são feitas em Deus. Agora eu quero ir rapidamente, Mateus capítulo 6, antes de ir também para um outro versículo, também aqui em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus está exatamente a falar isto no Sermão da Montanha. Que todos, nem todos, mas quase todos conhecem o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o chamado Sermão da Montanha, e Jesus está aqui a falar sobre luz e trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, quão grandes trevas serão. Jesus aqui está-se a referir ao seguinte: Jesus está a dizer que os nossos olhos, a forma como nós olhamos para as coisas, a forma como nós vivemos a nossa vida, os nossos olhos são a luz do corpo. A forma como nós decidimos, a forma como nós julgamos, a forma como nós analisamos tudo à nossa volta vai mostrar se nós estamos na luz ou nas trevas, se as nossas obras são da luz ou se as nossas obras são das trevas. Agora há aqui uma coisa muito interessante sobre este aspecto em relação a nós. Jesus sempre veio dizer que ele era a luz do mundo. Está escrito em João também aqui ali no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse assim dele próprio: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Eu vou repetir esta frase. João, vá lá, leia. João capítulo 8, versículo 12, Jesus disse dele mesmo: eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus diz: a luz veio ao mundo. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Ele está a falar tanto sobre a questão do dia e noite. Jesus falou muito: as obras que eu faço, ainda é dia, é preciso fazer as obras que o meu Pai me enviou a fazer enquanto é dia, porque vem a noite em que ninguém pode trabalhar. Isto tem vários sentidos, mas tem sempre a ver com luz e treva, luz e dia. E aqui no capítulo ainda de Mateus, Jesus está-nos a dizer, mas eu ainda queria repetir João capítulo 8, versículo 12, em que diz assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas eu lhe dou a luz da vida. Agora Jesus a passar para nós. Eu ainda lá voltarei provavelmente àquilo que Jesus fez, mas já vem ao meu coração aqui sobre, em relação a nós. A Igreja de Cristo é a luz do mundo. A Igreja de Cristo é a luz do mundo. Jesus disse aos seus discípulos. Está escrito também em Mateus capítulo 5. Versículo 14 diz assim: Jesus estava a falar para os discípulos e para aqueles que o estavam a ouvir: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas agora estou a dizer-vos a vós que me seguem: vós sois a luz do mundo, deste mundo que está em trevas. Ele disse antes: vós sois o sal da terra, para salgar, para dar sabor à existência. Mas agora ele diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E depois ele continua a dizer: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Agora veja o que ele diz também sobre isto: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras. Mais uma vez, obras relacionadas com luz ou com trevas. Obras das trevas. Há uma passagem em Efésios capítulo 5, versículo 11, diz assim: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Mais uma vez relacionado, obras com trevas ou com luz. Quem está em trevas vai manifestar as obras das trevas. Tudo o que está relacionado com as obras das trevas, com a falta de perdão, com o ódio, com as contendas, com as gritarias, com os assassínios, com os adultérios, com tudo o que é das trevas. Quem está nas trevas vai manifestar as obras das trevas na sua vida. Não consegue escapar.
Quem está na luz vai-se chegar para a luz, para que as suas obras sejam manifestas. E aqui diz Jesus, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isto está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 14, em frente. Eu vou continuar aqui agora a referir-me em relação a luz, trevas e Jesus. Eu quero ir, e antes de terminar este vídeo, está também em João capítulo 9, um dos capítulos mais tremendos e dos meus favoritos, em que Jesus fala também sobre isto entre luz e trevas. E o título fala a cura de um cego de nascença. Eu vou resumir porque é bastante longo, mas Jesus chegou e viu um cego de nascença. E os discípulos até lhe disseram, mas porquê que ele está cego? E Jesus disse-lhe que não tem a ver com os seus pais, ou que seja, mas Jesus disse-lhe, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, as obras da luz. Mais uma vez, obras relacionadas com, eu não me vou cansar de dizer isto, entre luz e trevas. Aquele que anda na luz vai manifestar para a sua forma de falar, a sua forma de agir, vai fazer o bem. A Bíblia fala em Atos capítulo 10, versículo 38, acerca de Jesus, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Quem anda na luz, em uma palavra ou duas, faz o bem, vive no bem, manifesta a luz em tudo o que faz, em tudo o que fala, na forma como se relaciona com as pessoas, manifesta os frutos do Espírito, os novos frutos do Espírito. Não sei se me lembro agora dos 9 aqui, mas é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, temperança, longanimidade, domínio próprio. 9. Os frutos do Espírito. Quanto mais nós nos chegamos para a luz, quanto mais Jesus se reflete através de nós, mais os frutos do Espírito, de andar no Espírito e não na carne, se vão manifestar através de nós. Os frutos da luz, as armas da luz, que já lá chegaremos provavelmente no próximo vídeo, sobre revestir-nos das armas da luz. E aqui Jesus, é uma passagem tremenda. Deus ajuda-me a falar isto em poucos minutos. Ele disse, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E ele cospe na terra, faz lama, coloca nos olhos do cego. Eu vou abreviar aqui porque eu quero ir aqui mais para a frente sobre esta passagem. Cospe na terra, ele começa a ver, vêm os fariseus, os religiosos da altura, começam a questioná-lo, começam a fazer-lhe perguntas, e ele continua a responder. Ele já está a pregar para eles e continua a dizer-lhes que ele é profeta, com certeza que ele não poderia fazer estas obras se não viesse de Deus. Eles expulsam-no, os sacerdotes expulsam-nos, os religiosos, os fariseus, do templo. E agora veja aqui, isto já depois do cego, agora que vê, e ele chega-lhe a dizer esta frase que sempre me fez sorrir e rir. Os fariseus disseram a este homem, glorifica a Deus porque este homem é pecador. E este cego, que era cego, volta-se para ele e diz, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. E agora expulsaram-no da sinagoga. Ouça isto agora. Capítulo 9, versículo 35, versículo 35 diz assim, ouvindo Jesus ficou alerta. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, veja esta conversa do Filho de Deus, do Criador do Universo. Ele só teve, que eu saiba, que eu me lembro aqui, só duas vezes Jesus se revelou como Messias a duas pessoas que ninguém olhava duas vezes. Uma foi à mulher samaritana no poço, que foi buscar água, no capítulo 4 de João. E a este homem, a este cego, um Zé Ninguém. Crês tu no Filho do Homem? O cego respondeu, quem é, Senhor, para que nele creia?
E Jesus lhe disse: já o tens visto, é ele que fala contigo. Eu sou o Messias. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: pensa agora, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, os que estavam nas trevas, estavam cegos, estavam nas trevas, andavam de noite, para que aqueles que não viam, vejam, e os que veem se tornem cegos. Aqueles que acham que sabem, aqueles que se acham os cabeçudos deste mundo, os intelectuais. Não é que eu tenha algo contra, não é isto. Vocês percebem o que eu estou a querer dizer? Jesus disse: eu vim para dar vista, eu vim para trazer revelação, eu vim para dar luz àqueles que andavam em trevas, andavam em busca da luz. Eu vim para dar luz, para dar vista aos cegos. E vim para tirar a vista, para fazer cegos aqueles que achavam que viam, por causa do orgulho, que acham que veem, como eram os fariseus, os religiosos do dia de hoje ainda, para que fiquem cegos e não vejam. Agora vejam, dentre os fariseus que estavam perto dele, perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? E Jesus lhes disse: se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Glória a Deus. Eu vou terminar este áudio com uma outra passagem que está em Colossenses, capítulo 1, agora sobre nós, Jesus, passagem de Jesus, em que ele fala sobre luz e trevas, sobre as obras da luz, as obras das trevas, sobre aqueles que vivem na luz, aqueles que são da verdade chegam-se para a luz, aqueles que são das trevas. O julgamento é este, porque a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Isto se passa hoje. Aqueles que se chegam para a luz com um coração sincero, humilde, vai-se abrir o entendimento e vão ter revelação. A luz vai entrar. É por isso que eu sempre oro e sempre falo. Nós podemos ler uma Bíblia e nunca entender nada a vida toda. Mas um intelectual, um catedrático, pode ler a Bíblia e nunca entender. Mas uma criança pode abrir uma Bíblia. Uma pessoa sem instrução pode abrir uma Bíblia com um coração humilde e se faz luz. E se faz luz, e entende, e tem revelação. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: ele nos transportou, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus veio para nos resgatar do império das trevas. Existe um império das trevas bem organizado. Jesus chegou a dizer, sabem, uma vez os fariseus chegaram a ele quando Jesus estava a expulsar demónios, e eles enfurecidos disseram: tu expulsas demónios por Satanás, pelo dedo de Satanás, por Belzebu, que à letra significa o deus das moscas, era o Belzebu, é como no fundo é Satanás. Tu estás a expulsar demónios pelo reino de Satanás, das trevas. E Jesus ainda teve a paciência para lhe explicar: se eu expulso, um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Ele estava a dizer: Satanás expulsa a próprio Satanás, como subsistirá? Jesus estava a dizer assim: o reino das trevas é bem organizado, uma hierarquia. Existem, não se sabe, milhões, bilhões de demónios. Existe uma hierarquia em que Satanás é o líder. Existem as potestades, os principados das trevas, existem os demónios. E Jesus estava a dizer: o reino das trevas, o império das trevas é bem organizado. Nunca menospreze o poder das trevas. Só pelo sangue de Cristo, só pelo poder do Espírito Santo, só pela nossa entrega a Cristo, só pelo nosso novo nascimento, pela proteção do Espírito Santo, pelos anjos de Deus que nos protegem, aqueles que confiam, aqueles que andam na luz, nós poderemos vencer as trevas. A palavra de Deus diz: ele nos resgatou do império das trevas quando nós nos entregamos a nossa vida a Cristo e nos transportou para o reino da luz. Glória a Deus.
Já vai longo este vídeo, eu vou fazer o vídeo número 3. Deus vos abençoe, deixem-me só orar. Deus, obrigado pela tua presença aqui, pelo poder do Espírito Santo, todos aqueles que estão a ouvir. Se faça luz. Senhor, traz revelação. Eu oro agora e quebro o poder das trevas, o poder dos demónios, o poder da cegueira espiritual. Faça-se luz na mente de todos os ouvintes, porque não é a minha palavra, é a palavra revelada de Deus pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.